Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. Eu confesso que eu já perdi o número da aula que nós estamos, 15, 14, 15, enfim. É a última carta que nós vamos tratar das 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Já se foram aí, eu acho que 15 ou 16 aulas e nós ainda estamos no capítulo 3. Meu Deus, são 22 capítulos. Hoje é a 15? 15ª aula. E nós ainda estamos no capítulo 3. Que bom que você tem recebido uma gama aí de conteúdo muito poderosa da parte de Deus, não é verdade? E hoje nós vamos encerrar então essa temática, as 7 igrejas da Ásia e a carta à igreja que está em Laodiceia. O capítulo é o de número 3, o versículo é o 14 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, o versículo é o de número 14, está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, olha o sentimento de Cristo para essa igreja. Vomitar-te-ei da minha boca. Você me dá náuseas, me dá ânsia de vômito. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Jesus está olhando para a igreja e está dizendo: você é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ó, coisa boa, meu Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Está chamando a igreja de cega. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Essa expressão ela só pode ser usada para quem está do lado de fora. Ninguém bate na porta estando do lado de dentro. Jesus está dizendo: vocês me colocaram para o lado de fora da igreja. É uma igreja que leva o meu nome, que prega o meu nome, mas que me colocou para fora dela. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, chamou de cego, agora está chamando de surdo, e abrir a porta, porque o diabo arromba, Cristo bate. Abre quem quer. Então, se você, primeiro, ouvir, segundo, abrir, terceiro, me convidar para entrar, eu entrarei na casa e com ele cearei e ele comigo. Então ele bate na porta. Essa porta pode representar o nosso coração. Então, quando ele bate na porta, eu tenho que ouvir, abrir e convidar ele para entrar. Não basta apenas ouvir, porque tem muita gente que ouve. Ouve, mas não abre. Tem alguns que até abrem. Ó a mensagem. Tem alguns que até abrem. Mas quando percebem o preço que se tem que pagar por ter a presença, não o convidam para entrar. Então eu tenho que ouvir. Essa desceu agora, essa daqui não tinha no esboço. Então eu tenho que ouvir, primeiro ouvir. Isaías capítulo 59 vai dizer acerca de Deus: os meus ouvidos não estão tampados, mas o de muita gente está. São pessoas autossuficientes. Nem começou a aula, tá? Só tô lendo. Pessoas autossuficientes que não querem ouvir a Deus.
não querem ouvir os conselhos de pessoas que Deus usa. Então eu tenho que ouvir. Só que não basta só ouvir. Eu tenho que abrir a porta. O abrir a porta é me permitir passar por transformações. E não só abrir a porta, eu tenho que convidar ele para entrar. E o convidar para entrar é uma moradia. Não é uma hospedagem, é moradia. Ele está do lado de fora dizendo, eu estou aqui. Você não ouve, você não abre, e você não me convida para entrar. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos começar a aula ou já entrega a bênção apostólica? Meu Deus do céu. Então essa carta à igreja de Laodiceia é uma das cartas mais tremendas das 7. O que o Senhor fala nessa carta, de forma nenhuma ele falou a outra igreja. Ele não falou da forma que ele falou nesta carta com nenhuma outra igreja. Escute isso porque isso é muito forte. Isso é muito forte. Então nós podemos observar aqui que de todas as cartas, essa é a mais severa, a mais bruta de Jesus. Ele não faz nenhum elogio a essa igreja. É a mais bruta. Vamos lá, algumas características, vamos conhecer a cidade, vamos conhecer a igreja que está localizada nesta cidade. Vamos ter algumas referências aqui para que nós possamos compreender melhor. Essa cidade, que é a cidade de Laodiceia, ela foi fundada no ano 250 a.C. Ela foi fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria. Antíoco da Síria. A cidade era uma cidade considerada muito importante por causa da sua geografia, por causa da sua localização. Ela ficava de cunho geográfico no meio das grandes rotas comerciais. A igreja de Laodiceia ficava localizada no meio das grandes rotas comerciais. Ou seja, essa cidade ela era conhecida como o lar dos milionários. Olha só. Era o lugar onde haviam os homens mais ricos e poderosos daquela época, de toda a Ásia Menor. Nessa cidade, nós temos algumas características muito importantes que nos chamam a atenção. Entre estas, na cidade havia um teatro que se destacava, um estádio muito conhecido, um ginásio, olha isso aqui, José disso, equipado com banhos. Era a cidade dos banqueiros também. Esta cidade era conhecida como a cidade dos banqueiros. A igreja tinha a cara da cidade. Por isso ela é tão criticada por Cristo, porque a igreja tinha a cara da cidade, não era a cidade que tinha a cara da igreja. A ordem foi invertida. Então, ao invés desta igreja transformar a cidade, ela tinha se conformado com a cidade e se adaptado à cidade. Não se espante. Tem muitas igrejas que se adaptam aos seus membros, ao invés dos membros se adaptarem à igreja. Então, os crentes desta igreja eram fracos, eram crentes sem ânimo, sem fervor, crentes negativos, sempre prontos a se comprometer com o mundo, satisfeitos com a sua vida espiritual medíocre e mediana. Essa igreja não é muito diferente das igrejas dos dias de hoje. Essa igreja é o símbolo da igreja popular. Cabe todo mundo.
É uma igreja que tem espaço para todo mundo, para o adúltero, para o fornicário, para os que compõem o grupo dos LGBTs. Cabe todo mundo. É uma igreja popular. É uma igreja conformada com o seu nível, que não almeja ir mais fundo, não almeja o crescimento, os sinais e manifestações de Deus. Essa carta não menciona perseguições à igreja. Essa carta não menciona heresias. Laodiceia era muito parecida com uma outra cidade que nós já estudamos, chamada Sardes. A diferença é que em Sardes havia um grupo que perseverou. Em Laodiceia, não. Todos que compunham esta igreja eram crentes perdidos, fracos, desanimados e sem vida nenhuma. Os membros dessa igreja eram da alta sociedade econômica. Então era uma igreja, não apenas uma cidade, era uma igreja que tinham grandes empresários. Alguns meses atrás eu fui pregar numa igreja assim, lá na cidade de Joinville. Os pregadores amam pregar lá, porque lá é conhecido, pelo menos no contexto dos pregadores, como a igreja dos empresários. É só os empresários que congregam lá. É uma igreja meio diferente, o pastor é meio suspeito, enfim. E como que funciona lá? Depois que você prega, você recebe uma oferta lá, combinada antes, claro. Mas no final os empresários se reúnem. Eles compram o seu material, dependendo se você foi usado em profecia, porque lá tem que ter profecia, senão não serve. Inclusive me falaram, pastor, se você não profetizar lá, você não volta. Falei, mas rapaz, eu vou profetizar o quê? Se Deus não mandar? Falou, pastor, um pregador falou pra mim, se Deus não mandar, eu invento uma profecia lá na hora. Desse jeito, se Deus não mostrar, eu invento. E aí eles vão, se reúnem, eles tiram uma oferta à parte para vocês. Os empresários cercam assim a mesa. É um negócio legal. Sim, né? Os pregadores amam pregar lá por conta disso. É uma pena. Mas no dia que eu preguei lá, eu sentei a pancada. Sentei-lhe a porrada. Preguei sobre Eutico na janela ainda. Foi pancada. Então, não saí muito bem, não. Não sei porquê, né? Mas eu fui lá para levar a mensagem. Não preocupado com isso. Alguns compraram cursos, materiais, mas nada comparado aos outros, né? Companheiros que falaram que passaram lá e acho que falaram o que eles queriam ouvir. Enfim, era uma igreja da alta sociedade. Uma igreja de empresários. E é perigoso a igreja de empresários, porque os empresários mandam na igreja, não é mais Jesus que manda. Não tem problema na igreja ter muitos empresários, desde que quem manda na igreja é Cristo, por intermédio, usando como supervisão o pastor da igreja, que faz o que Cristo manda e não o que os membros dessa igreja querem. Essa cidade, eu gostaria que você anotasse, ela se destacava por 4 características. Essa cidade se destacava por 4 características. Número 1, ela se destacava porque nela estava um centro bancário e financeiro, uma das cidades mais ricas do mundo. Ou seja, só para você ter noção, José Dilson, ela foi reconstruída sem a ajuda do governo. Os próprios moradores da cidade reconstruíram a cidade. Olha isso. Uma das mais ricas do mundo naquela época. Número 2. Segunda característica da cidade. O centro de indústria de tecidos. Ela tinha um centro de indústria de tecidos. Então lá produziam uma lã especial conhecidíssima em todo o mundo. Uma indústria de tecidos. Número 3, essa cidade, ela possuía um centro médico de tamanha importância. Então havia uma escola de medicina conhecidíssima a nível mundial. Estava ali, nessa igreja de Laodiceia. Para você ter noção, nesta cidade eles vendiam um colírio milagroso que se vendia para todo mundo, por isso que Jesus vai citar o colírio na hora da leitura do texto. Tem uma parte que fala do colírio para os seus olhos. Jesus está pegando um gancho numa característica da cidade, porque ali vendia um colírio milagroso. Número 4, uma característica aí
muito importante, essa de número 4. Ali havia um centro das águas térmicas, era o centro das águas térmicas, tanto águas quentes como águas frias, que servia como terapia. Então pessoas de todo o mundo visitavam de forma turística, por causa das águas quentes e das águas frias, águas termais. Alguns meses atrás eu fui pregar no estado de Goiás, e lá tem uma cidade, eu me esqueci o nome agora. Alguma coisa de Lindóia? Coloca aí. Águas de Lindóia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Joga no Google aí. Eu acho que é Águas de Lindóia. Tantas cidades. Confirma aí. Acho que é Águas de Lindóia. Não é Águas de Lindóia, não. Águas de Lindóia é aqui em São Paulo. Puxa aí. Caldas Novas, eu acho. Caldas Novas, isso. Eu preguei em Caldas Novas e lá é uma cidade conhecida nacionalmente, mundialmente, né? Turistas de todo mundo. Por causa das águas quentes, né? Tem os parques... Caldas Novas. O Rio Quente é uma cidade do lado ali, né? Como se fosse um distrito. E aí tem águas quentes, lá os parques aquáticos tem águas quentes naturais que são térmicas, servia como terapia. Em Laodiceia também tinha. Então vinham turistas de todo mundo por causa dessas águas térmicas que haviam ali. Só que o diagnóstico do dono da igreja acerca da igreja é o pior de todos os diagnósticos. Uma cidade que tinha tudo para dar certo. Uma igreja dentro, porque ela atraía muita gente. Né? O contexto, se for ver todo o estudo da cidade, falou, era para ser a igreja mais perfeita. E foi a pior de todas. Então, o diagnóstico a essa igreja é uma igreja que se perdeu. Uma igreja que se perdeu. Uma igreja que perdeu o seu vigor, perdeu os seus valores, perdeu a sua visão, perdeu a sua vida religiosa. Era uma igreja fraca, uma igreja anêmica. É uma igreja que não tinha compromisso com a sua vida espiritual. E na vida cristã, eu preciso entender com base... É interessante, né? Que Jesus vai pegar um gancho em todas as expressões a essa carta, naquilo que tinha. Então, o colírio mais vendido, ele vai usar essa expressão. Deixa eu achar o versículo aqui. Olha só o versículo. Aqui, ó, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, estava dizendo, vocês vendem um colírio mais famoso do mundo, para que as pessoas voltem a enxergar, mas vocês são uma igreja cega. Aí Jesus vai dizer, eu te aconselho que seja frio ou quente, porque na verdade você é morno. Jesus está usando o contexto da cidade. Fala da roupa por causa da lã. Ó, fala do olho por causa do colírio. Fala do ouro por causa de tantas riquezas dos bancos. Aí fala do morno, do frio ou do quente, por quê? Porque é uma cidade das águas termais, mas vocês são mornos. Vocês não são. Quem dera você fosse frio como a água que tem aí. Ou você fosse quente como a água que tem aí. Mas você é morno, você não é nenhum nem outro. Pesado. Então, na vida cristã, com base nesse contexto, existem 3 temperaturas espirituais. Isso aqui é forte, hein? Anota que isso aqui você não acha no Google, não acha no YouTube, não acha em lugar nenhum. Isso aqui é pepita de ouro. Inclusive essa aula eu acho que eu vou disponibilizar gratuitamente no YouTube, só essa aula. Na vida cristã existem 3 temperaturas espirituais. Número 1, Lucas 24, 32. Vamos ler o texto? Lucas capítulo de número 24. Meu Deus. Versículo de número 32. Oh, Deus. Não quer entrar não, vai entrar em nome de Jesus, que isso?
tá querendo entrar não. Vê se você consegue abrir na sua Bíblia aí, Adilson. Vamos ver. Calma aí. Eu vou conseguir. Queria jogar na tela para vocês, como sempre eu faço. Consegui. Sou insistente. Lucas 24, versículo 32. Está escrito assim. Lê pra gente, Adilson, bem alto. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, 3 temperaturas espirituais. A primeira é o coração ardente. É o primeiro nível de temperatura espiritual. Lucas 24, 32. O coração ardente. Só que existe o segundo nível de temperatura espiritual na Bíblia. Mateus 24, 12. Olha o tesouro, hein? Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Vai lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, 3 níveis de temperatura espiritual. Número 1, Lucas 24, 32, coração ardente. Número 2, Mateus 24, 12, coração frio. O amor de muitos se esfriará, coração frio. E o terceiro nível de temperatura espiritual, Apocalipse 3,16. Coração morno. Coração ardente, coração frio, coração morno. O que está escrito em Apocalipse 3,16? Vamos pôr para eles. Deixa eu ver se já está aqui. Acredito que sim. Apocalipse 3,16. Vai lá. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, 3 níveis de temperatura espiritual no contexto cristão. Lucas 24, 32, coração ardente. Mateus 24, 12, coração frio. Apocalipse 3,16, coração morno. Então, o problema dessa igreja não era teológico, o problema dessa igreja não era moral. Não havia pecado imoral ou de falsos mestres, como em outras igrejas que nós vimos. O que faltava nessa igreja era fervor espiritual. Era uma igreja acomodada. A palavra fervor ou fervoroso vem de ferver. Sabe quando você coloca uma água quente e essa água começa a ferver em Deus, é arder de desejo para Deus, é uma entrega constante, insistente ao Deus do céu. Essa igreja era uma igreja morna. Jonathan Edwards, falei dele aqui numa outra aula, vai dizer que nós temos que ter luz na mente e fogo no coração. Nós não temos que ter medo das emoções e sim do emocionalismo. Porque de duas uma. Ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Ou você põe fogo no seu sermão, ou seja, espiritualidade, fervor no abrir da boca, ou põe ele no fogo, não presta, não serve para nada. Ou põe fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Então Jesus identificou nessa igreja, num diagnóstico, que um crente morno é pior do que um crente frio e incrédulo. De novo, para Jesus, um crente morno é pior do que um crente frio e incrédulo. É melhor você ser um crente frio,
Porque pelo menos você tem uma identidade do que você ser morno. Já bebeu água morna? É a situação que a água morna ela não presta nem para fazer o café, nem para beber. Ela tá morna. Ela quente serve para alguma coisa, ela fria serve para outra. Uma água quente serve para alguma coisa, para o café. Uma água fria serve para um suco, para tantas outras coisas. Morna para nada. A morna não serve para nada. É sem identidade, sem vida, sem fervor, dá ânsia. O próprio Deus olhando para a igreja, vocês me dão ânsia de vômito. Entrou a propaganda aqui, ó. Meu Deus, forte demais. Que alto. Vocês me dão ânsia de vômito. É aquela história do muro, né? Tinha um homem em cima do muro, aí de um lado tinha um anjinho, do outro um diabinho. O anjo desesperado, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado. Aí o rapaz que estava em cima do muro olhou pro outro e viu que o diabinho estava tranquilo, na paz, tranquilo. O rapaz ficou incomodado, decidiu perguntar, ô diabo, por que o anjo está tão desesperado para que eu vá pro lado dele e você não faz esforço nenhum para que eu vá para o teu? Aí o diabo respondeu, porque o muro é meu. Estar morno é ser um representante das trevas dentro da igreja. Então Jesus vai falar contra essa igreja sobre a sua autoconfiança. Anote isso. Por que a autoconfiança? Porque é uma igreja que não tinha falta de nada. Era uma igreja muito rica. Era uma igreja que possuía muitos bens, um poder aquisitivo muito grande. Então, justamente por não ter falta de nada material, era uma igreja que tinha uma confiança falsa. Uma igreja que tinha uma confiança falsa, um auto-engano. Ela se considerava viva, mas estava morta. A igreja de Laodiceia era uma igreja que amava o dinheiro. E o amor ao dinheiro é uma idolatria, porque o dinheiro é bom como escravo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro é uma bênção no bolso, mas é uma maldição no coração. Então tem muita gente que diz, o problema é o dinheiro. Na verdade, é onde ele está na sua vida que é o problema. Se ele está como senhor ou como servo. Se ele está no bolso ou se ele está no coração. É isso que vai determinar se o dinheiro é bom ou ruim. Inclusive, o único Deus que Jesus vai citar na Bíblia é o Deus da riqueza, que é o Mamon. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve ao Senhor Deus. Então, a igreja de Laodiceia foi uma verdadeira decepção. Ela se orgulhava apenas das suas riquezas físicas, mas nada tinha para falar acerca dos seus frutos espirituais. Então, essa cidade, tanto quanto a igreja, era uma cidade soberba, uma cidade orgulhosa. Os membros eram extremamente vaidosos, achavam estar tudo bem com Cristo, mas o próprio Cristo vai chamar essa igreja de mendigo. Ele olha para a igreja milionária e diz, vocês são mendigos, vocês são cegos, nus. Está escrito aí, vamos ler. Capítulo 3, versículo 17. Lê para a gente, Adilson. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Era uma fala deles. Eu sou rico. Sabes que és um desgraçado. Miserável. E pobre, e cego e nu. Pobre. Mendigo. No original do grego, né? Vocês são mendigos. Vocês são cegos e nus. As lãs que vocês vestem, as roupas caríssimas que vocês vestem, podem impressionar os da terra, mas para mim, vocês estão nus. Essa é uma chiqueza só, a igreja, né? É. Coisa mais linda, enfeitada. Toda de ouro. Ouro, de cristais, bonito. Vai chamar de mendigo. Não tinha palavra. Então, eles são mendigos porque não tem como pagar o preço dos pecados que eles cometem.
O dinheiro que eles têm não é a moeda que paga o boleto do pecado. Então eles são pobres por isso. O dinheiro que vocês têm não pagam os pecados que você cometeu. Nus, porque vocês não têm roupas limpas. As suas roupas estão sujas para se apresentar diante de Deus. Cegos, porque não enxergam a sua pobreza espiritual. Então Jesus revela que o crente morno, ao invés de dar prazer ao seu Senhor, dá ânsia de vômitos. Então quem já experimentou a água morna sabe o mal que faz. Não é só difícil de beber, faz mal. Dói a barriga. Então essa igreja era uma igreja que vivia a dubiedade. Sabe o que é isso? Uma vida dupla. Viviam entre o mundo e a igreja. Quanto tempo nós estamos juntos? 31 minutos. Versículo de número 18, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Jesus vai se apresentar como um comerciante. Olha Jesus fazendo venda aí. Para que te enriqueças, ou seja, vocês são pobres. E roupas brancas, porque a sua está suja, rasgada. Para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio. Compra o meu colírio, é melhor que o teu. Para que vejas. Então no versículo 18, Cristo se apresenta como um comerciante. Como vendedor com coisas essenciais. Então quem é Jesus para essa igreja? Jesus para essa igreja, ou Jesus para a igreja, para nós, ele tem roupa, ele tem colírio e ele tem riquezas. Ele se apresentou oferecendo tudo que a igreja tinha. Nossa. É uma pregação forte. Então essa carta é um convite de Jesus. Jesus está chamando essa igreja para mudar de vida. Ele repreende, ele vai dizer, eu repreendo aquele que eu amo e tenho como filho. Porque disciplinar é um ato de amor. A disciplina é para salvá-los do juízo final. Por isso que ele vai dizer, apesar da sua indisciplina, eu estou à porta. Eu não desisti de você. Eu acredito ainda em você. Eu sei que ainda tem jeito. É possível vocês mudarem de vida, vocês serem transformados. Eu estou na porta. Eu estou na porta, mas estou do lado de fora, porque eu não posso compactuar com toda essa sujeira. Tem nome de igreja, fala do meu nome, mas eu não estou no meio de vós. Eu estou da porta para fora. Porque vocês não têm comunhão comigo. Isso aqui que eu vou falar é muito forte. Porque Isaías vai dizer que ele tem a chave. Quando ele abre, ninguém fecha, mas quando ele fecha, ninguém abre. Então olha só, embora Jesus tenha todas as chaves para entrar onde ele quiser, nessa porta ele prefere bater. Ele prefere bater. Bater a porta também revela a sua insistência com essa igreja. Revela que ele é um Deus de novas oportunidades. Ele é um Deus de novos recomeços. Ele é um Deus de coisas novas, de novos projetos, de novos ciclos, de novas etapas. Ele é um Deus do novo. Ele é um Deus que insiste em nós, mesmo na nossa desobediência, na nossa rebeldia, mesmo nos nossos erros constantes, mesmo nas nossas insistências em bater a cabeça, em fazer aquilo que não presta. Ele é um Deus de novas oportunidades. Ele está na porta. Está dizendo, abre, deixa eu entrar. Me ouve, abre a porta, me convida para entrar. Senta na mesa comigo. Come do pão que eu vou te dar. Ainda há jeito para você, Laodiceia. Essa foi a nossa aula sobre a igreja de Laodiceia. A última carta às 7 igrejas da Ásia. Que Deus te abençoe.